Existem jogadores que eram muito famosos, estavam no hype e também jogavam muita bola. Só que de uma hora pra outra eles simplesmente sumiram do futebol mundial. Então esses são os 8 jogadores que simplesmente sumiram misteriosamente do futebol. Começando pelo Draxler. Moleque, esse aqui era um jogador que tipo assim, todo mundo olhava e falava, esse cara é um absurdo. Ele tinha uma canhota boa, visão, técnica, jogava fácil. Não é exagero não, viu? Pra quem tá ligado, quem conhece esse cara sabe que ele jogava demais. Ele surgiu muito bem na Alemanha, foi pra seleção, jogou Copa do Mundo, parecia tudo encaminhado. E o Draxler, ele não só jogou Copa do Mundo, ele foi campeão da Copa do Mundo em 2014 com a Alemanha. Brilhou no PSG também, né, que eu acho que foi onde a maioria conheceu ele. Mas aí você pisca e cadê o cara? Simplesmente sumiu. Porém, não foi do nada, e o primeiro ponto é a inconsistência. O Draxler sempre foi muito talentoso, mas nunca foi aquele cara que dominava uma temporada inteira. Era mais de momentos, um jogo muito bom, 2 mais ou menos, e isso vai pesando. Principalmente em time grande. Aos poucos foi deixando de ser prioridade, depois opção, e quando vê, não tá nem mais na conversa. Um jogador que parecia ter um futuro muito bom, só que virou aquele tipo de jogador que as pessoas perguntam, né? Nossa, mano, você lembra do Draxler? Você lembra de fulano? E infelizmente, assim virou a carreira do Draxler. E ele chegou no PSG em 2017 e ficou lá até 2022, onde foi emprestado pro Benfica. No ano seguinte ele voltou de empréstimo, só que 3 meses depois ele foi vendido pro Al Ahly, também do Catar, que é onde se encontra lá até hoje com 32 anos de idade. O próximo jogador da nossa lista é o Dele Alli. Esse aqui é um dos casos mais pesados, porque não foi só sumir do futebol, foi uma queda que ninguém esperava. O Dele Alli surgiu voando, no Tottenham ele era um absurdo. Gol, chegada na área, inteligência. E sem exagero mesmo, parecia que ia ser um dos melhores do mundo fácil. Teve temporada dele com números de craque. E detalhe, ele ainda era jovem. Aí você pensa, pronto, esse aqui é futuro garantido, não tem como dar errado, né? Só que é aí que tudo começa a cair. E diferente de outros casos, aqui não foi só futebol, foi o mental. O próprio Dele Alli falou depois, né, sobre problemas pessoais, dificuldades fora de campo, pressão, e isso pesa muito, rapaziada. Mais do que a galera imagina. Porque quando a cabeça não tá boa, o jogo some, simples assim. Outro ponto também é a confiança, e o Dele Alli perdeu completamente. E quando o jogador perde a confiança, até o simples fica difícil. Esse é um dos exemplos mais claros de como o futebol não é só talento, é cabeça, contexto, momento. E quando tudo isso desanda junto, até os melhores somem. E o Dele Alli foi exatamente isso. Um auge muito alto e uma queda muito rápida. E em 2022 o Dele Alli começou a cair o rendimento, foi vendido pro Everton, depois o Everton emprestou pro Besiktas, aí voltou de empréstimo, depois ele ficou 6 meses sem clube, o ano passado foi contratado pelo Como da Itália, e 9 meses depois já saiu e hoje ele se encontra sem clube. Cê é louco, velho, que talento desperdiçado, tinha tudo pra ser um dos melhores do mundo. E antes da gente ir pro próximo jogador, que esse aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece, e eu acho que mais de 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo gostavam desse cara ou gostavam do futebol dele, eu quero pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, deixar o likezão, que isso aí ajuda demais o Gomes, ajuda demais o canal, e vamos fazer o seguinte, rapaziada, se inscreve aqui no canal, confia na cal. E se você chegar até o final do vídeo e não gostar do conteúdo, aí sim você pode se desinscrever do canal. Mas assim, eu garanto pra vocês que vocês vão gostar, porque o conteúdo aqui é de qualidade. Então muito obrigado pra vocês que deixou o likezão, se inscreveu aqui no canal, tamo junto. E bora pro próximo jogador, que esse aqui eu tenho certeza que todo mundo lembra dele, hein? Marco Verratti. Esse aqui já é diferente, porque não é que o Verratti virou ruim, é que ele simplesmente sumiu do radar principal. Só que isso aí engana muita gente. No auge, ele era um dos melhores meio-campistas do mundo. Controle de bola absurdo, saída limpa, visão. O cara parecia ter uma cola no pé. E no PSG ele mandava no meio. Era aquele tipo de jogador que faz tudo parecer fácil. Mas é aí que começa o sumiço. Quando ele sai da Europa e vai jogar fora do grande centro, automaticamente ele some da conversa. Não importa se tá jogando bem, se não tá na vitrine, ninguém fala. E mais um ponto é as lesões e desgastes. Ele sempre teve problemas físicos aqui e ali. Nunca foi o cara de 50 jogos na temporada com intensidade máxima. O Verratti chegou em 2012 no PSG e ficou 11 anos lá. E em 2023, com 30 anos, ele se transferiu para o Al Arabi do Catar, que é onde ele se encontra lá até hoje. Será que o Verratti com 30 anos não tinha um futebol ainda para jogar na Europa, ou pelo menos num time de baixa expressão da Europa? Fico minhas dúvidas aí, né? Um pouco também é as lesões, só que um pouco também quis ganhar uma grana, né? Não tem jeito. Catar, Arábia Saudita, esses países assim pagam muita grana. E falar pra vocês, eu não julgo o Verratti nem um pouco. Eu tenho certeza que você tá assistindo também não julga. O próximo jogador da nossa lista é o Rafael Varane. Esse aqui não é que ele sumiu, é meio que ele desligou mais cedo do que a gente esperava. Porque o Varane foi elite de verdade. No Real Madrid ele ganhou tudo. 4 Champions League, La Ligas. Na seleção francesa foi campeão do mundo em 2018. Ou seja, carreira completa. Só que aí vem um dos pontos principais, o físico. Lesão atrás de lesão e zagueiro depende muito do corpo. Velocidade, impulsão, tempo de bola. Quando isso começa a cair, aí complica demais. Ele ainda tinha muita qualidade, só que não tinha mais a mesma consistência física. Ele foi revelado pelo Lens
Rennes da França em 2010 e em 2011 o Real Madrid compra ele. Ele fica 10 anos no Real Madrid e em 2021 o Manchester United compra ele por 40 milhões de euros. E lá ele até teve uns bons momentos, mas nunca consegue engatar sequências longas sem problemas físicos. Então não adianta muito ser bom e não tá em campo, né? Aí ele ficou 3 anos no Manchester United e em 2024 ele também foi comprado pelo Como da Itália. E ele ficou por lá somente por 2 meses e simplesmente se aposentou do futebol. Ele teve uma nova lesão lá no Como e decidiu parar com apenas 31 anos de idade. Só que diferente dos outros casos, não é uma queda feia, é mais tipo missão cumprida. Ele não sumiu mal, ele só saiu de cena mais cedo do que a gente esperava. E isso também acontece no futebol. Anthony Martial. Esse aqui é aquele tipo de caso que ilude muito, porque o começo dele foi coisa de filme. Chega no Manchester United e o primeiro jogo dele é gol absurdo contra o Liverpool. E aí pronto, todo mundo já falava, achamos um novo craque. E não era um hype à toa. Ele tinha drible, velocidade, finalização. Ele tinha tudo pra ser elite. Mas aí já começava o problema, a irregularidade. Era sempre assim, uma sequência boa e depois some. Volta, some de novo. E em clubes gigantes isso aí não funciona, porque lá a cobrança é diária. Outro ponto também é as lesões. Ele teve vários problemas físicos durante a carreira. E isso quebra ritmo, confiança, evolução. E é simples assim, jogador que não tem sequência não evolui. Depois disso ele foi perdendo espaço, foi perdendo confiança, até sair do centro das atenções. Eu duvido que você não lembra do Martial, rapaziada. Eu lembro de jogar no FIFA com ele. Quando eu pegava o Manchester United, ele tava sempre lá, né? Muitas das vezes no banco, mas tava sempre lá. E ele era bom, pô. Ele chegou no Manchester United de 2015, do Mônaco. E 7 anos depois, quando ele começou a cair o rendimento em 2022, ele foi emprestado pro Sevilla. Sevilha. Ficou 6 meses de empréstimo, voltou pro United, ficou mais 2 anos lá. E em 2024 ele chegou até ficar sem clube. Até ser contratado pro Atenas, da Grécia. Só que um ano depois já foi vendido pro Monterrey do México, que é onde ele se encontra hoje em dia. O próximo jogador da nossa lista é o Samuel Umtiti, e esse aqui foi um dos jogadores mais rápidos a cair, porque o auge dele foi muito alto. No Barcelona ele virou titular absoluto, na França ele foi campeão do mundo. Zagueiro firme, forte, rápido, parecia que ia dominar o futebol por muito tempo. Só que aí veio o ponto que acabou com tudo, o joelho, lesão séria. Aí entra uma decisão que mudou a carreira dele. Ele escolheu não operar pra simplesmente jogar a Copa do Mundo de 2018. E ele jogou, e além disso foi campeão. Só que ser campeão custou um preço muito caro. O corpo cobrou caro demais. O joelho nunca mais foi o mesmo. Ele perdeu mobilidade, explosão, segurança. E zagueiro sem isso sofre muito. Erros começam a aparecer, confiança cai. Aquele zagueiro de elite vira dúvida. E no nível do Barcelona, a dúvida não dura muito. Ele foi perdendo espaço, ritmo, até praticamente sumir do mapa. Ele foi revelado pelo Lyon em 2016, foi pro Barcelona, ficou 6 anos por lá, foi emprestado pro Lille da Itália. Depois o Barcelona vendeu ele pro Lille da França. E depois de 2 anos no Lille, ele ficou sem clube e se aposentou do futebol. Se aposentou em setembro do ano passado, em 2025, com apenas 31 anos de idade. Uma Copa do Mundo que simplesmente custou sua carreira. Mas uma pergunta pra vocês fariam esse acordo? Vocês escolheriam ser campeão do mundo, só que depois perder totalmente sua carreira? Tudo bem que ele não sabia, né, se ia ser campeão do mundo ou não, mas no caso dele ele foi. Mas você trocaria sua carreira por uma Copa do Mundo? O próximo é o brasileiro Douglas Costa. Esse aqui, quem viu no auge sabe, era simplesmente impossível de marcar. No Bayern o cara parecia estar em velocidade 2x. Arranque absurdo, drible, explosão. Pegava na bola e já era perigo. Vixe, lá ele, master. Era aquele ponta que bagunça a defesa sozinho. Só que aí vem um dos maiores, se não o maior problema da carreira do Douglas Costa. Lesões, muitas lesões e constantes. E um jogador que depende de explosão sofre mais ainda. Porque quando você perde 10%, 15% da velocidade já muda tudo. E a principal arma dele era essa. Sem isso ele meio que vira outro jogador. E o outro ponto também é o estilo de jogo. Ele sempre foi muito de fazer jogada individual. Quando tava no auge, funcionava. Mas quando perde um pouco da forma, esse estilo começa a dar errado. Aí vem a crítica, banco, menos minutos, e o ciclo se repete. E quando você vê, o cara some. E a carreira dele é muito louca, rapaziada. Se liga nisso aqui. Aí ele tava no Bayern, né? Aí em 2017 ele foi emprestado pra Juventus, volta em 2018 pro Bayern. Só que a Juventus falou assim, não, gostei muito desse jogador, quero comprar ele. Aí a Juventus compra ele por 40 milhões de euros do Bayern. Aí 2 anos depois, em 2020, a Juventus vai lá e empresta ele pro Bayern. Aí depois ele volta, aí a Juventus empresta ele pro Grêmio, depois empresta pro La Galaxy. A La Galaxy compra ele por custo zero. Aí depois ele fica sem clube, vai pro Fluminense, enfim, uma carreira muito doida, velho. O Bayern comprou ele, emprestou pra Juventus. Aí depois a Juventus comprou ele do Bayern, aí foi lá, emprestou pro Bayern de novo. Moleque, que loucura, velho. E no começo desse ano ele foi pro Chievo Verona, se eu não me engano, da 4ª divisão da Itália. Olha onde o Douglas Costa foi parar, assim, nada contra, né, o Chievo Verona. Mas parece que ele já tem acerto com outro clube e vai sair em julho desse ano, lá pro Al Ittifaq do Emirados Árabes. Mas enfim, era uma carreira que tinha tudo pra dar muito mais certo do que realmente aconteceu com ele.
E pra fechar a nossa lista tem ele, Timo Werner. Eu duvido que vocês não lembram desse jogador também. Eu lembro dele no Leipzig que ele fazia gol de tudo quanto é jeito, mas principalmente ele tinha muita velocidade. Bola nas costas da defesa já era. Ele disparava, ganhava na corrida e guardava. Aí quando ele foi pro Chelsea eu já pensei, né, agora foi pra um time maior, um time mais forte, esse cara vai voar. Só que o cenário mudou completamente. O time era mais fechado, menos espaço, defesa mais baixa. Aí começa o problema, porque o jogo dele depende muito de espaço. E sem espaço ele perde uma das principais armas, aí começa o erro. Gols perdidos, confiança caindo, torcida pegando no pé. Outro ponto também foi a adaptação. Nem todo jogador consegue mudar de estilo. Tem cara que se adapta, vira mais completo, e o Werner não conseguiu totalmente. Ele continuou sendo o mesmo jogador num contexto que não favorecia o jogo dele. E o resultado é que ele caiu de rendimento e perdeu o protagonismo. E aí que entra o sumiço, né? Não é que ele desapareceu totalmente. Ele virou um bom jogador, não é mais temido como antes, mas um bom jogador. Só que no futebol de elite essa diferença é gigante. O Leipzig comprou ele por 16 milhões do Stuttgart, depois vendeu por 53 milhões de euros pro Chelsea. 2 anos depois o Leipzig compra ele de novo do Chelsea por 20 milhões de euros, bem mais barato do que ele vendeu. Olha a jogada do Leipzig, vendeu ele pro Chelsea por 53 milhões, depois foi lá e comprou por 20 milhões. Aqui os caras foi absurdo. E em 2024 o Leipzig emprestou ele pro Tottenham por 1 ano e meio. E falar pra vocês que eu nem lembro de ter visto o Werner com a camisa do Tottenham. Na minha cabeça parece que o Werner nunca jogou lá. E em janeiro desse ano ele foi vendido por um time dos Estados Unidos que eu não sei nem pronunciar esse nome. EAT Cakes, eu acho que é assim que pronuncia, sei lá, vai estar aparecendo aqui na tela. Ah, e eu já tava esquecendo, em 2021 ele foi campeão da Champions League com o Chelsea. E ele também é dono do gol mais rápido do Chelsea na Champions League, que foi só com apenas 82 segundos de jogo contra o Zenit. Mas enfim, né, rapaziada, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o likezão e comente aqui o que você achou do vídeo, o que você achou da minha lista. Comente também jogadores que simplesmente desapareceu do futebol, que eu posso estar trazendo uma parte 2, hein? E se eu fizer a parte 2, eu quero trazer dos comentários de vocês. Mas enfim, eu espero vocês no próximo vídeo. Bebam água, fica com Deus e é nóis, rapaziada. Eu fui.